Acabamos de encerrar um mês falando sobre o tema importante para nós, que é dar novo significado à vida através ou a partir do sofrimento. E esse cuidado que nós temos tido com a igreja de trazer fundamentos bíblicos que nos ajude a lidar com a realidade que nós estamos lidando. Esse cuidado é para que eu e você mantenhamos a nossa saúde mental, física, emocional e espiritual. E agora, esse mês de janeiro, nós iniciamos hoje uma sequência novamente de pregações falando sobre o tema Estamos em obras. Estamos em obras, reconstruindo a vida em Cristo Jesus, reconstruindo a vida em Cristo. Nós estamos em obras. Você se sente em obras? No vídeo devocional e de explicação do tema desse mês que eu soltei essa semana, eu estava fazendo uma analogia desse tempo que nós estamos vivendo com reformas. Todos nós aqui, eu acho que nós já tivemos que lidar ou com reforma da casa, né? Ou com mudança. E você se planeja, se organiza, e mesmo planejando, se organizando, é ruim, é estressante, não é assim, irmãos? É um monte de imprevisto, e isso traz uma tensão entre todos que estão envolvidos no processo. Agora você imagine essa mudança e essas coisas acontecendo sem planejamento, sem aviso. Você está numa casa e aí vem a notícia, você tem que sair dessa casa e se vira, acha outra. Ou você está na sua casa e descobre que tem lá um problema grave, você tem que fazer uma reforma, ou começa a fazer uma reforma, acha que vai ser 1 mês, 2 meses, daqui a pouco isso se arrasta porque vai descobrindo um monte de problema que tem na casa, e aí vira uma tensão, e aquilo que é uma coisa que era para ser uma coisa bacana, vira uma coisa tensa e estressante, e todos nós de alguma maneira já tivemos que lidar com isso. E essa analogia nós estamos fazendo em relação à nossa vida. Eu e você estávamos com a nossa vida tocando a vida, né, do jeito que a gente consegue, uns mais estáveis, outros menos estáveis, uns mais tranquilos, outros sentindo, agora as coisas vão começando a entrar no eixo de novo. Aí vem uma mudança imposta a nós, que é a pandemia, e sacudiu a nossa casa. Foi assim com você, irmão? Nossos irmãos também que estão nos acompanhando aí pela rede, certamente os irmãos têm experimentado isso. Nós aqui, você aí na sua casa. Uma sacudida na nossa vida, processo de mudança. E essa mudança deixa então todo mundo agitado, instável. Como na analogia da casa, irmãos, quando você faz mudanças, às vezes você começa a mexer na casa lá para tirar as coisas do lugar, você descobre muita coisa no baú, né? Coisa que estava lá escondida, jogada. Ou nesses processos de reforma, você descobre muitos problemas na casa também que estava lá escondido e você não sabia. E tem aqueles que você sabia e barrigou, não é assim, irmãos? Isso aqui eu mexo depois, aquilo eu mexo depois, aquilo eu mexo depois. E vai ficando lá. E quando chega uma hora dessa, pronto, tem que resolver. E aí, o que estava lá escondido, as coisas atrapalhadas que estavam lá nas gavetas da vida, da casa, né, tem que ser mexido. Na pandemia, me parece que nós estamos lidando com essas coisas também. Fomos pegos de surpresa, tivemos a vida sacudida, tudo foi colocado de cabeça para o ar. Muitas coisas que estavam escondidas vieram à tona. Muitos de nós estamos pensando assim, nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo. A pandemia trouxe coisas que eu não sabia. Tem coisa que a gente sabia e deixou lá na gaveta e não quer mexer, e não quer nem que ninguém veja, e não quer tocar no assunto. Tem outras que nós não sabemos, mas desconfiamos, e finalmente tem aquela que nos surpreende. Mas a pandemia vem e vai mostrando muito de nós mesmos. E isso, irmãos, traz uma inquietação, uma agitação.
algumas compreensões equivocadas que temos a respeito da palavra do Senhor, complica ainda mais a situação, deixa a situação mais tensa ainda. E nessas conversas que nós estamos tendo com a igreja, o objetivo é abrirmos as Escrituras, buscando fonte da palavra de Deus, luz, para continuarmos nessa jornada e lembrarmos de coisas que a palavra do Senhor já nos ensina. Nós estamos em obras, você está em obras, eu estou em obra, nós estamos em processos contínuos de transformação. Irmão, você e eu não somos mais a mesma pessoa de alguns anos atrás, nem a sua pele é a mesma, tudo muda, a pele vai mudando, o cabelo muda, cai cabelo, vem outro, cai a pele escama, vem pele nova, vem um jeito novo, você vai mudando, eu e você não somos mais os mesmos. Eu lembro de uma, como é que é o nome do escritor? Já eu lembro o nome dele, me fugiu agora. Ele é um grande escritor, inclusive cristão também, Rubem Alves. E ele então alguém encontrou ele no aeroporto. E aí a pessoa que encontrou ele no aeroporto, ele foi pastor dessa pessoa por muitos anos. Naquela época ele já não pastoreava mais, estava só escrevendo livros e dando aulas. E aí aquela pessoa encontrou o pastor no aeroporto e viu ele, uma pessoa que gostava muito, falou: pastor, meu pastor querido, e foi lá, deu um abraço nele, não tinha pandemia na época, deu um abraço, um beijo nele, e festejou e falou: pastor, que maravilha ver o Senhor não mudou nada, o Senhor não muda, Ele falou: Deus me livre, eu mudo sim. Eu é que não quero ser a mesma coisa sempre. Ele falou assim: eu sou igual uma borboleta, eu estou sempre em processo de mudança. E isso deixou a irmã assim, quase que escandalizada. Não, pastor, como assim? O senhor não é a mesma pessoa? Sim, caráter, natureza, enfim, muitas coisas, principalmente as positivas. Ele disse: não, tá por aqui. Mas nós estamos sempre no processo de mudança. E é importante, irmãos, eu e você entendermos isso, porque senão a gente fica preso no passado, fica agarrado no passado, e a vida está andando para frente. E eu entendendo isso ou não, eu continuo mudando. E às vezes eu acho que eu sou aquela pessoa que eu era lá atrás e não sou mais. E eu e você, algumas vezes, irmãos, temos que voltar para o nosso eu do passado. Às vezes eu tenho que revisitar o Moisés que tinha 6, 8, 10 anos e falar com aquele Moisés lá. E falar para ele: calma, Moisés, as coisas vão passar e você vai superar, você vai se tornar um bom homem. Você vai se tornar um servo de Deus. Calma, Moisés. Às vezes eu e você temos que voltar, irmãos, no seu eu, lá do passado, que sofreu um mal, que sofreu um trauma, que sofreu uma violência, que sofreu um desrespeito, que sofreu uma necessidade, uma privação, que lhe fez mal. Às vezes a gente tem que voltar lá atrás e acalmar aquele nosso eu e falar: calma, já passou, você já superou. E se a gente não faz isso, a gente fica preso lá. E eu estou com 54 anos e angustiado e pressionado pelos traumas de não sei quantos anos atrás. E o Evangelho me ensina isso. Ah, pastor, você está parecendo psicólogo. Não sou. E isso não, pode ser um assunto que a psicologia trabalha, mas eu estou falando do que as Escrituras nos ensinam. Eu e você. Eu fico imaginando, irmãos, aqui, o José. O José agora um homem formado, adulto, já um senhor, aquele José, governador do Egito, ele agora que é um adulto, um senhor formado, que lutou a vida e venceu a vida, ele tem um monte de cicatrizes no corpo dele, ele não é mais aquele menino, aquele jovem, bonito, vigoroso, às vezes até com um comportamento que parecia inocente ou vaidoso, falando para todo mundo dos sonhos dele, despertando ciúme em todo mundo. É aquele José que foi traído pelos irmãos. Meu Deus, o José deveria ser tão traumatizado. A vida dele nunca ia dar certo, a ser traído pelos irmãos, ser arrancado do pai, ser arrancado de casa.
se tornar um ninguém, porque ele foi desfigurado. Pelo menos as culturas da época tentou desfigurar ele na sua identidade de hebreu, filho de Jacó. Se tornou escravo. Ele que cria em Deus agora é um escravo. Mais do que isso, ele começa a ser exposto às realidades da vida, e porque é um homem decente, ele é punido, porque ele não trai o seu amigo, não trai o amigo dele com a esposa, ele é punido por causa disso. Dentro da cadeia, quando ele faz boas obras, ao invés de alguém lembrar das boas obras dele, se esquece, e ele é mais penalizado ainda. Mas eu fico imaginando esse José agora, adulto, falando para a família dele: calma, gente, Deus me mandou na frente de vocês para o Egito, para que a nossa descendência fosse mantida e eu pudesse agora alimentar vocês. Não foi um acidente, não foi obra do diabo. O diabo não está deitando e rolando, o Senhor está cuidando de nós. Eu imagino ele voltando lá estou imaginando aqui, não leio isso na Bíblia, mas estou imaginando ele na jornada dele, voltando sempre para aquele José novinho lá, e falando: calma, José, limpa o seu coraçãozinho cheio de ressentimentos da sua família, porque Deus está cuidando de você, anda para frente, vai adiante, nós estamos em mudança, eu e você estamos em contínua mudança e transformação. E esses dias de pandemia têm exigido muito de nós, tem exigido de maneira que a pressão, a tensão aumenta, e isso ampliou demais os problemas que todos nós já tínhamos, as dificuldades. O número de pessoas com problemas de saúde emocional tem aumentado muito, de doença mental tem aumentado muito, e nesse sentido é bom eu e você lidarmos com essa realidade. Eu lido aqui com essa realidade continuamente. Irmãos que são servos do Senhor estão lidando com questões de pressão e emocional, e vai virando uma doença mental. E tem tratamento? Claro que tem. E tem acompanhamento? Claro que tem. E eu e você precisamos, podemos buscar nas Escrituras água fresca para bebermos nesses dias de sequidão. Eu e você podemos nos sentir sendo levados a pastos verdejantes nesses dias de seca. Nesses dias que nós estamos vivendo, eu ouço cada dia mais pessoas falando para mim. Irmãos, acredite, eu ouço isso com frequência. Quem me fala isso acha que só ele está me dizendo, e eu que ouço muita gente, sei que isso é com frequência. Gente daqui, gente de outros lugares. A sensação é: olha, eu não sei nem se eu estou pecando, mas eu estou começando a fazer tantas perguntas para Deus sobre o que está acontecendo, que eu estou até com medo de Deus ficar bravo comigo, porque eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, é muita pressão, é tudo, as coisas parecem que estão fora do lugar. Sim, nós estamos em mudança. Tem um hino que as mulheres cantam aqui na comuna, que fala, né, Deus está nos reconstruindo, nos edificando, né? É uma frase assim, muito bonito. Deus está nos reconstruindo, nos edificando, trabalhando em nós, alguma coisa muito legal. Mas fala sobre isso. Eu e você estamos em obras. Calma, respira fundo e vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Nós não estamos sozinhos no deserto. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós nos escondemos em Deus. Eu e você não somos, nós não somos fragmentos. Nós somos uma coisa só, nós somos um bloco. Olha o que a palavra do Senhor nos diz lá no livro do Gênesis, da criação. Ele nos diz no capítulo 2,
Gênesis capítulo 2. Só um minutinho aqui, irmãos, deixa eu só achar o texto que eu quero. O Senhor cria o homem. Tem dois relatos da criação no Gênesis, né? O capítulo 1 e o capítulo 2 também. Bom, eu já... Os irmãos, se alguém puder me ajudar enquanto eu vou falando aqui. Mas o Senhor cria o homem, criou Deus o homem do pó da terra e fez ele barro. O Senhor cria o homem e depois o Senhor sopra nele alma vivente. 5, qual? 7. Isso, obrigado, Divone. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou na sua narina fôlego de vida, e o homem se tornou alguém que existe. Olha que interessante. É uma coisa simples que nós vamos perdendo no caminho. Deus fez o homem, e aqui na explicação que nós temos do Gênesis, ele cria o homem, a matéria, que ele faz um corpo, e depois ele sopra alguma coisa que não é matéria, que é espiritual, que aqui podemos chamar de espírito ou alma, mas ele sopra no homem uma parte espiritual, e aquilo que é só um boneco, é uma massa, vira gente e passa a existir, e o homem se tornou gente que vive. Era só um boneco, mas agora ele vive. Ele já tinha corpo, já tinha coração, cérebro, nervos, membros, já tinha isso tudo que nós enxergamos, que a medicina abre e enxerga dentro de nós, e estuda, e põe lá no microscópio e avalia. Deus criou isso, mas depois ele sopra no homem o que esse boneco perfeito não tem, que é vida, e o homem então se tornou gente que vive, eu e você, alma vivente. E aí um princípio simples que nós aprendemos é que nós vamos perdendo no caminhar da humanidade, principalmente na influência da religião. Vamos perdendo o conceito de que nós somos seres integrais. Nós somos uma coisa só, um bloco só. E a ciência faz separação para estudar, e isso é bom no sentido de estudo, mas às vezes nós absorvemos isso e começamos a fazer a separação minha e você a sua, como se nós fôssemos um ser em partes, e esquecemos que somos seres integrais. Como você está? Eu estou bem. Quão bem? O que é esse bem? Eu estou bem, com Deus eu estou bem, e principalmente o religioso fala isso, né? A pessoa que tem fé em Deus e tal, não, com Deus eu estou bem, mas o resto está difícil. Então, como é que é isso aí? Como é que é isso aí? Com Deus eu estou bem, mas em casa o pau está comendo, estou querendo matar minha mulher, está querendo me matar, eu não aguento ouvir meus filhos tão nervosos que eu estou. Com Deus eu estou bem, está tudo legal. Mas quando eu chego em casa que o cachorro começa a latir, eu já dou uma bica nele e sai voando pela janela. Tão estressado que eu estou. Com Deus eu estou bem. Mas eu estou num pé de guerra com a minha família. Bom, se você está bem com Deus e está em guerra com o pé da família, é porque a família inteira não está bem com Deus. Não, com Deus eu estou bem. Mas eu estou todo desestabilizado. E aí a gente começa a pensar, como é que é isso? Lá no século XVI, irmãos, e a gente vê isso na história, no período da Reforma, quando nasceu o movimento iluminista, das luzes, do conhecimento,
onde os homens começaram a usar método científico para estudar as coisas, e isso é que tem trazido nós a esse desenvolvimento científico que nós temos hoje, portanto tão importante e necessário para nós. Então é uma bênção de Deus e nós reconhecemos isso. Nesse período, por conta da religião, o pensamento que se estabeleceu na época era que deveria se separar os assuntos da razão e os assuntos da fé, e acabou se associando assuntos da razão com a matéria, com o corpo, com as emoções, com sentimentos, cérebro, aquilo que pode se olhar, verificar no microscópio, tocar, e assuntos da fé, aquela parte imaterial que nós não vemos. Por quê? Não dá para pôr no microscópio, então nós não sabemos como é que é, então esse é um assunto de fé. E o resto é assunto de razão. E aí se separou fé e razão. Só que isso foi para o dia a dia. E aí no dia a dia, começou-se a olhar para o homem como esse homem que lida com o dia da vida, como vida secular, e o que diz respeito à fé, vida espiritual. E aí vida espiritual parece que se separou da vida secular, da vida, o homem foi dividido. Ele deixou de ser uma coisa só, um ser só, e passou a ser agora duas coisas, de maneira que, para alguns, eles usam a fé para se sentirem bem com Deus, mas ninguém está vendo essa parte dele de fé, porque é espiritual, ninguém vê, e a parte que todo mundo vê está dizendo, não, o seu comportamento, quem você é, o que você faz não condiz com isso que você diz que você crê. Mas se separou, foi separado isso, e foi aceito na nossa sociedade, ou de alguma maneira na nossa consciência, que nós podemos viver assim, quase como se fôssemos duas pessoas. Alguns são 2, 3, 4 pessoas, né? Mas como se fosse duas pessoas. Então, principalmente nos ambientes religiosos de fé, a pessoa é de um jeito. Nos ambientes de fé, nos encontros dos irmãos, nos cultos, nos lugares onde tem essa linguagem religiosa, a pessoa é uma. Até o jeito dela, até tem gente que muda, irmão, na hora que entra aqui dentro, por exemplo, que não é igreja, é só um espaço, e aqui não é uma crítica, é só uma observação. Tem gente que na hora que entra aqui muda, parece que aperta um botão, a pessoa... É alguém brincalhão, não sei o que, mas na hora que entra, ele já senta, boa noite, paz do Senhor, né? Se ele me encontra lá fora, fala Moisés, aqui dentro ele, pastor, você falou, até parece que eu estou muda. E o que é isso? É essa influência. Só que isso nós levamos para casa. Só que isso nós levamos para o dia a dia. E isso vai afetando nossa maneira de ser e viver. E eu tenho a impressão que isso causa um dano muito grande na gente. Porque nós começamos a lidar com a vida... E aí temos essa ideia de com Deus eu estou bem. E dizem que quem está bem com Deus, está bem em tudo. Está bem. Mas aí você tem problemas financeiros, e problemas de relacionamentos, e problemas com você mesmo, e problemas com as pessoas, e problemas de saúde. E você fala, mas eu sou de Deus, Deus é comigo. Eu ouvi a pregação falando que eu sou de Deus, por que isso está acontecendo comigo? E começa a vir esses conflitos, e nós esquecemos, irmãos, que nós somos, Deus nos criou, soprou em nós o espírito de vida, e nós passamos a existir, ser gente. E gente é assim. Gente fala com Deus no culto e fala com Deus no banheiro. Gente ora a Deus ajoelhado, prostrado no chão, chorando, e ora a Deus pedalando, ora a Deus correndo, ora a Deus lavando louça. Gente que entende que é uma coisa só, quando sente que a relação dentro de casa, com a esposa, com o filho, com os amigos, está ficando tensa, ele pensa, ele fala, deixa eu ver se é o meu corpo ou se é a minha relação com Deus, porque pode ser o meu corpo que não está bem, está sinalizando, está me dando sinais. Esse corpo que Deus nos deu fica doente, fica ou não, irmãos? Fica. Esse corpo que Deus nos deu não está blindado às doenças da vida.
as doenças emocionais, a pressão, a tensão. Então eu vou orar, mas além de orar, eu preciso estar com gente conversando, eu preciso fazer atividade, eu preciso ter alguma coisa que me ajude a desestressar. Eu lembro que eu fui fazer missão lá em Minas Gerais quando eu era jovem, e quando cheguei lá, cheio de amor para dar e ganhar almas para Jesus, porque eu entendi que a gente tinha que ganhar almas para Jesus. Na minha cabeça funcionava assim: eu vou ganhar almas. Então quantas almas eu vou ganhar? É como se eu estivesse pescando e jogando no aquário. E a pessoa que vinha junto? E o corpo que vinha junto? Aí você vai deixando aí, o meu negócio é ganhar alma. E aí eu cheguei lá em Minas com um grupo de jovens, cheio de poder até o teto assim. Aí eu vou encontrar um missionário que está lá fazendo a obra. Quando eu encontro ele está de sandália, de bermuda. Eu falei: que é isso? Por isso que a obra não anda. Eu falei: por isso que Deus não está fazendo a obra aqui. Olha, isso eu pensei comigo, não falei com ninguém, né? A gente é polido, né, irmão? Aí eu falei: olha o jeito do missionário. Eu falei: vamos entregar folheto? Vamos? Não, irmão, calma, vamos para casa, vamos sentar. Eu quero mostrar para vocês a cidade. E eu pensando: que cidade? Eu quero é ganhar alma. Ele quer levar eu no parque, quer levar eu para passear. Sabe essa coisa? Essa coisa de ansiedade, de não entender que nós somos gente. E o Senhor nos vê assim, o Senhor nos chamou assim. E que, sim, eu vou fazer a obra, mas eu tenho que lidar com essas questões que são da vida. Essa exposição da vida que nós temos, irmão, todos nós sofremos ela. E como nós lidamos com isso? Entendendo que somos seres integrais. E eu tenho falado isso há algum tempo aqui, tenho insistido. Todos nós temos dor de barriga, todos nós ficamos doentes, todos nós somos afetados nas emoções, todos nós podemos ficar doentes emocionalmente e mentalmente. E todos nós podemos orar ao Senhor, e todos nós podemos tomar ao remédio, e todos nós podemos ser curados pelo milagre do Senhor ou pelo milagre do remédio. Mas nada disso afeta a minha espiritualidade, porque eu entendi que eu sou um ser integral, é assim mesmo. Alguém me chama para eu orar, e eu oro por essa pessoa, e ela está doente, eu oro por ela, ela é curada na hora. E alguém diz: poxa, pastor, o senhor está no poder. E eu saio de lá com outra doença que eu já tinha e ela não sabe. E eu oro: Senhor, o senhor curou essa pessoa, cura eu. E ele não cura. Por quê? Não sei, porque ele não dá muita satisfação para mim das coisas, ele é assim mesmo. Mas isso não muda nada para mim. Por quê? Porque eu entendi que eu estou na vida, é assim que é. Nós oramos e clamamos o Senhor e Ele faz milagres. E esse cérebro que eu e você temos, que é uma maravilha, uma hora pode ficar doente, como fica o coração, como fica o fígado, como fica o rim, e ele pode deteriorar, como deteriora o coração, como deteriora o rim, como deteriora o fígado. E se isso acontecer, a gente muda o jeito, e fica parecendo doido. Mas Deus, quando me fez, Ele não me fez só matéria, Ele soprou em mim uma coisa que eu não tinha. E é essa coisa que Ele veio restaurar. E ainda que o meu corpo se deteriore, o Senhor me renova espiritualmente. Ainda que esse corpo, minha mente deteriore, o Senhor me restaura. Ele restaura a mim essa parte que você e eu não vemos. Jó, o livro que nós estudamos mês passado, ele diz assim: Senhor, ainda que ele está falando a respeito do Senhor, ele diz: ainda que ele me mate, ele já está doente, todo chagado, todo cheio de crises, sem amigos e abandonado. Ele diz: ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando nele. E ele não fala isso porque ele está usando só a razão, é porque ele recebeu essa impressão do Espírito de Deus nele. A Bíblia nos ensina, irmãos, aqui no mesmo Gênesis, depois você lê na sua casa, lá no capítulo 3, que esse homem fantástico, integrado a Deus,
O homem não fazia reunião igual nós fazemos aqui para cultuar a Deus. Ele cultuava a Deus no dia a dia, cuidando da terra, plantando, fazendo as coisas, arrumando, tocando a vida. Ele cultuava a Deus, e o Senhor, de alguma maneira, falava com ele na viração do dia. Ele conversava com Deus. Então a relação dele com Deus era perfeita. E consigo mesmo, perfeita. E com a mulher, perfeita. Ele inclusive se identificava com a mulher. Não tinha esse lance de gênero, ela e ele. Era só nós, uma coisa só, nós somos um só. Ele fala isso lá no capítulo 5, quando o Senhor chama o casal. Adão, ele fala Adão. Ao invés de vir o Adão e falar presente, vem os dois e fala presente. E Deus não fala, chamei o Adão, o que você quer aqui, Eva, seu bico? Ele não fala isso. Por quê? Porque eles tinham esse conceito, eles são um só. Isso muda quando? Na queda. Na queda esse homem se desconfigura. Olha o que o texto diz, Gênesis 3. Versículo 22. Depois que o homem desobedeceu a Deus, ouvindo a serpente, o homem era satisfeito, irmãos. O homem era satisfeito, ele não sentia falta de nada. Mas aí ele recebeu uma proposta, um convite. O convite era: você pode ter tudo o que Deus tem. E quando o diabo fez essa proposta para ele, isso abriu os olhos dele. Você pode ter tudo o que Deus tem, você pode ser como Deus. Só que isso era uma mentira, porque criatura não pode ser como Criador. O Criador e criatura, a distinção é o próprio nome define. O que é um e é outro. Mas quando o casal ouve a serpente, eles são enganados e eles entendem que pode ser como Deus. E ser como Deus é não ter falta de nada. E quando eles aceitam essa proposta, eles rompem o relacionamento com Deus. Só que essa proposta que foi feita para ele não foi entregue. E o homem passa a ser agora ser um ser insaciável. Ele agora, se antes ele era completo em Deus, agora ele é insaciável. Ele nunca está satisfeito. Por quê? Porque o que satisfazia ele, que era Deus, foi quebrado. E agora ele está sempre insatisfeito. Sempre tem alguma coisa que ele quer, que ele precisa. Porque aquela parte de Deus dentro dele, que lhe dava essa estabilidade, essa sensação de completude, de estar pleno, foi quebrada. Há algumas outras lições que nós vamos tirar aqui no decorrer dessas conversas, mas depois que o homem então rompe o relacionamento com o Senhor diz assim: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Versículo 22. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome da árvore do fruto da vida e coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Então Deus mandou o homem embora do jardim. Ele pôs o homem no jardim, ele criou o homem, soprou o fôlego de vida, deu vida para o homem, deu o jardim para o homem quis ser como ele. Hoje não é o que nós dizemos, o homem não quer ser como Deus. O homem quer controlar tudo, nós os humanos somos assim, nós queremos, é da nossa natureza, a gente quer controlar, quer saber, a gente quer saber através da ciência, a gente quer saber através das outros caminhos que tiver, mas a gente quer saber, quer segurança. Essa busca por alguma coisa que nos sacia é do ser humano, e a Bíblia nos ensina que onde origina isso? Na queda. E esse homem então é expulso do jardim. E agora, como ele vai viver? De maneira desequilibrada. E desequilibrada é sem relacionamento com Deus adequado, sem relacionamento consigo mesmo, sem relacionamento com o próximo, e em guerra com a criação. É por isso que o homem se autodestrói, destrói o relacionamento com o outro, destrói a criação, a natureza que ele vive. E onde nós começamos a ver o equilíbrio disso? De novo, em Cristo Jesus. O homem, através da ciência, vai tendo cada vez mais noção do dano que ele causa para si mesmo, para o próximo e para a criação. O tema Deus ele colocou de lado, ele descartou por conta da ciência.
Mas quando nós nos encontramos com Cristo, esse senso de insaciabilidade, ele é suprido em Cristo. E isso não quer dizer que nós temos todas as coisas. Isso não quer dizer que tudo que nós temos aqui nos supre integralmente. Mas isso quer dizer que a busca cessa. Que essa busca incessante, ela para. E nós começamos a ter novamente equilíbrio, encontrar equilíbrio em nós. E aí eu paro de buscar alguma saciedade no outro. E aí eu deixo de estar sempre trocando de amigo, e trocando de marido, e trocando de mulher, e trocando de coisas, e trocando de bens, porque essas coisas já não são o que me supre, ou que me traz saciabilidade. É Cristo que me sacia. Olha o que Paulo fala em Filipenses, sobre esse tema de estar na vida, estar com Deus, estar exposto aos sofrimentos da vida, não ter tudo o que ele quer, não ter tudo o que ele deseja, mas ter superado essa busca incessante. Hoje, irmãos, nós estamos cada vez mais vendo se multiplicar as maneiras de buscar formas de se saciar, seja materialmente, afetivamente, emocionalmente, nos relacionamentos. Vão se multiplicando os nomes e as formas que as pessoas querem se saciar. E elas fazem isso através do sexo, elas fazem isso através das drogas, elas fazem isso através da religião. O ser humano faz isso através da política. Ele vai abrindo caminhos porque ele quer se saciar. Hoje um caminho de exploração que nós vemos próximo de nós que caminhamos na fé em Cristo é a religião. Quantas pessoas buscam saciar-se na religião, e é lá mesmo que ela é explorada e continua sem se saciar. O apóstolo Paulo então diz assim em Filipenses, capítulo 4, versículo 12: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Passar necessidade, você sabe, irmãos? Eu sei, o apóstolo Paulo também sabia. E isso não era sinal que Deus não estava com ele. E isso não era sinal que Deus não era na vida dele. Eu sei passar necessidade e sei ter fartura. Quando ele tinha fartura para ele também, tudo bem. A diferença não estava em ter muito ou ter pouco. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu aprendi o segredo de estar na vida, exposto à vida. Ele poderia continuar escrevendo aqui, ficar doente, ser internado, ir para a UTI, voltar da UTI, ser entubado, tem que agora ter um procedimento novo para fazer na minha vida, tem que fazer hemodiálise, tem que fazer um transplante. Ele podia dizer, agora eu aprendi a lidar com isso. Por quê? Porque eu estou na vida é assim. E quando a pandemia vem, e nós sabemos que a vida é assim, parece que ela potencializa tudo isso, nós nos sentimos mais inseguros ainda. E Paulo, se estivesse hoje, nos dias de pandemia, ele ia dizer, gente, eu aprendi o segredo de também viver na pandemia, de maneira que eu esteja satisfeito. Ele diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. E me parece que a linguagem que ele está dizendo aqui é que não é que Cristo satisfaz ele plenamente nessa vida terrena, mas o que dessa vida terrena pode vir para ele satisfazê-lo, ele encontra em Cristo. Então ele poderia, eu e você podemos encontrar num bem, numa pessoa, numa viagem, num relacionamento, mas tudo isso não é pleno, só é pleno quando é em Cristo. E em Cristo, inclusive, eu posso lidar com a pandemia, eu posso lidar com a aflição, eu posso acalmar o meu coração,
E eu posso entender que Deus está trabalhando em mim, Deus está me ajustando, Deus está me equilibrando, Deus está me restaurando. Quando o homem quebra o relacionamento com Deus, que ele perde a presença de Deus na vida dele, ele só recebe novamente depois que ele recebe a fé em Cristo. Ele volta a ter conexão com Deus. E o apóstolo Paulo fala em Gálatas, lá no capítulo... antes de Gálatas, deixa eu ler para você Efésios capítulo 2, eu já vou encerrar. Paulo vai falando aqui, depois você lê na sua casa, ele fala da nova vida em Cristo, capítulo 2 de Efésios. Que nova vida? A única vida que tem, vida espiritual? Não, vida integral. Não tem só vida espiritual, só tem, a vida que temos é essa que nós temos, só tem essa vida. Se eu perguntar de maneira geral, não vou perguntar aqui, mas se eu perguntar de maneira geral e disser, como você se sente espiritualmente? Eu ouço muita gente dizer, eu não sei, eu não estou bem. Eu não estou bem. Mas por que eu não estou bem? Porque parece que a pandemia ampliou uma realidade que a gente já vivia. Quando você está bem? Quando que eu estou bem espiritualmente? Eu estou bem espiritualmente quando eu estou em Cristo. Só que eu tenho um monte de outros problemas que circundam a minha vida, que me afetam emocionalmente, sentimentalmente, psiquicamente, que às vezes me desestabiliza, mas eu estou bem com Cristo, estou muito bem, estou ouvindo Ele, me sujeitando à palavra dEle. Não é isso, irmãos? Então, como você está com Cristo? Eu não sei, parece que as coisas estão tudo fora do lugar. Nós estamos em mudança. E essa mudança que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, é bom, eu e você, olharmos para aquelas caixas, para aqueles lugares dentro da nossa vida, que estavam escondidos e estão vindo para fora, e vamos deixar o Senhor tratar isso. Ele vai nos satisfazer, mesmo nesse processo de tratamento, que muitas vezes é dolorido para nós. Nós fomos restaurados em Cristo. Aquele Adão antigo lá do Éden está sendo restaurado em nós. Olha o que o texto fala, capítulo 2, versículo 11. Vocês estão aí, né, irmãos? Os irmãos de casa também estão aí. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por natureza, por nascimento, e chamados incircuncisos, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas. É uma linguagem aqui que está falando de ritos religiosos, está falando de judeu e de não judeu, que o mundo era dividido entre judeu e não judeu. Quem é judeu é o povo de Israel, quem não é judeu é o resto do mundo, e eles então se sentiam superiores e privilegiados diante de Deus, e o Paulo então está falando um pouco sobre isso. Naquela época vocês estavam sem Cristo, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, do povo judeu, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Deus fez alianças com o povo dele, está escrito no Antigo Testamento. Jesus fala que o sangue dele é o sangue da nova aliança. Se o homem saiu do Éden, quebrou o relacionamento com Deus, agora Deus faz uma aliança com o homem. Se o homem não conseguiu se garantir no Éden, Deus agora faz uma aliança com o homem, dizendo: eu vou garantir a obra de salvação na sua vida, de restauração. A aliança é Deus que faz conosco, não somos nós que fazemos com Ele. A aliança é de Deus comigo, porque se depender de nós, nós sempre quebramos a aliança. Então ele está falando de aliança. Isso não nos dá segurança, irmãos? Dá segurança? Eu estou seguro em Cristo, Ele fez aliança comigo. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Estávamos no mundo, vivendo no mundo, mas sem Deus.
Lembra que Paulo falou que a Cristo agora satisfaz ele? Você pode estar no mundo sem Deus, pode ter religião, pode ter prática religiosa, pode ter rito religioso, pode ter Bíblia, pode saber que tem um Deus. E cá entre nós, eu acho que o Deus, cada vez que eu ouço falar sobre Deus, parece que o Deus que se apresenta é um Deus mais fraco, mais parecido com os homens do que o Deus das Escrituras, que é o Senhor soberano, Deus criador dos céus e da terra, que domina sobre céu e terra e mar, que não peita Satanás. Satanás está na mão dele. O diabo é instrumento de Deus, para o bem ou para o mal. O Deus que a Bíblia nos revela, irmãos, não é uma projeção nossa, é um Deus que não tem nada a ver conosco, e ele nem cabe na nossa cabeça. Por isso que nós falamos de Deus com temor, com reverência, limitado ao que as Escrituras ensinam. Fugir disso aqui é muito perigoso. Ficamos com as Escrituras, que já é muito e conhecemos pouco. Então ele diz, estávamos sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, que é o que satisfaz Paulo, o apóstolo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós estávamos longe de Deus, mas agora ele nos aproximou. Nós estávamos no Éden e ele colocou a gente para fora, mas agora ele mesmo veio atrás de nós e nos trouxe a ele mesmo, e nós nos tornamos amigos de Deus, filhos de Deus, servos de Deus, escravos de Cristo. E ele diz então, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, hebreus judeus e gentios, destruiu a barreira do muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Em Cristo, eu e você tivemos rompido as barreiras de diferenças entre nós, homem, mulher, religião, gênero, crença, cor de pele, status, condição financeira, e fomos feito um novo ser humano, um ser humano semelhante a Cristo Jesus. Cristo Jesus era Deus, mas ele tomou porrada, paulada, chicoteada, mataram ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele estava na vida, ele veio com esse propósito, mas ele está seguro, o Pai está com ele, como o Pai está conosco. Amém, amados? Eu vou encerrar só lembrando para vocês o texto de Gálatas. Pastor, então, como é que é isso? Nós estamos todos desconfigurados, desequilibrados, mas Cristo veio e me reconectou com Deus, e agora, mesmo nesse tempo onde foi potencializada as nossas fraquezas, nossas dores, as nossas inseguranças, eu posso sentir segurança em Cristo. Ele está fazendo uma obra em mim. Gálatas, no capítulo 5. O Paulo de novo, nós estamos lendo bastante Paulo hoje, no capítulo 5, ele diz assim no versículo 16: por isso digo, vivam em espírito. Ué, mas como é que é isso, viver em espírito? O que é isso? É viver com o olho fechado, flutuando, orando, Como que é viver no espírito? Ele está nos explicando que se nós não temos conexão com Deus, não tem vida. A gente está na terra, está desfrutando da terra, ela é maravilhosa, ela é encantadora, ela tem um monte de coisa que a gente acha fantástico, mas é só isso. A vida fica vazia. A vida está sempre insaciável, é sempre de busca, é de constante instabilidade em tudo. Por isso digo, vivam em espírito, e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. E o que é viver em espírito? É eu encontrar-me em Cristo, eu me satisfazer nele. E ele diz, pois a carne, que é os nossos desejos da nossa natureza, o que é a natureza do homem, diz, a carne deseja o que é contrário ao espírito,
e o espírito o que é contrário à carne. Há um conflito dentro do homem, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E aí ele diz, ora, as obras da carne, ou seja, o que o ser humano faz naturalmente, nadando de braçada, hoje eu acho que ele iria escrever assim, gente, o que o ser humano faz nadando de braçada e adora e curte demais, e o ser humano é assim, todo ser humano é assim, ele diz, que ele chama de obras da carne, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia. E aí ele fala, gente, e coisa semelhante a isso, eu advirto vocês, como antes de advertir que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele está dizendo, aqueles que têm prazer nisso, que só se satisfaz nisso, que busca a sua satisfação nisso, não estão completos, não vão desfrutar da plenitude de Deus. Ela só é possível quando nós temos vida do Espírito. E aí ele explica, mas o fruto do Espírito, quando nós estamos conectados com Deus, esse Espírito de Deus produz em nós uma coisa que eu não faço sozinho, por isso que é chamado de fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. O amor cura todas as coisas, irmãos. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram os seus desejos com as suas paixões, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Em tempos de pandemia, nós continuamos lidando com as aflições da vida, com as tentações da nossa natureza, mas nós nos satisfazemos em Cristo e sentimos a segurança nele, e isso nos equilibra, isso nos traz serenidade, isso nos traz paz, mesmo lidando com a aflição, mesmo lidando com a dificuldade. Nos enchemos do Espírito, irmãos, e tenhamos essa certeza, a nossa vida está em Deus, escondida em Cristo Jesus. Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, portanto agora os que estão em Cristo, não há condenação. Nós temos uma segurança em Cristo, e isso me reestabiliza, essa compreensão de que eu estou em Cristo, Ele me ajuda nas minhas emoções, Ele ajuda a me equilibrar emocionalmente, Ele me ajuda a lidar com as aflições da vida, Ele me ajuda assim, dando-me a sensação de satisfeito. E para isso eu tenho que ajustar a minha mente ao que a palavra de Deus me ensina, e não aos padrões que a sociedade me dá como padrão de felicidade. Vamos conversando sobre isso essa semana. Amém, irmãos? Amém. Eu quero orar com você. Vamos falar com Deus. Vamos diariamente nos colocar diante dele integralmente. Corpo, mente, espírito. Você não já teve essa experiência de fazer alguma coisa errada e fica barrigando a conversa com Deus, meio que com vergonha dele, meio que com medo dele, ou tem pensamentos que passam na sua cabeça, questionamentos que você faz sobre esses momentos que nós estamos passando, e você fala, não sei nem se eu posso pensar isso, o que Deus vai pensar de mim? Quem pensa alguma coisa de nós e de você mesmo somos nós. Deus já te conhece, Ele não tem nada para pensar, nós estamos nus diante dele. E como é bom poder falar com Deus com liberdade. Nós temos o Espírito de Deus, e esse Espírito me conforta, me satisfaz, me dá essa sensação de satisfação. Amém, amados? Vamos orar? Quero orar com você. Essa semana nós teremos devocionais todos os dias da semana, e aos domingos continuaremos falando sobre esse assunto. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de recebermos a sua palavra
e sermos confortados nela, Senhor, confrontados também, mas confortados, Senhor, por percebermos quem nós somos, a nossa limitação, como podemos, Senhor, ter paz, ter maior serenidade, nesses dias que essa mudança foi ampliada com essa pandemia. Nesses dias podemos sentir segurança, podemos nos sentir em paz contigo, podemos sentir o norte, o Senhor nos dando norte na nossa jornada, podemos sentir que o Senhor está conosco, podemos descansar, Senhor, sabendo que a vida não está correndo no meio do caos, sem direção, mas o Senhor está conosco, nos trazendo cura, nos trazendo restauração e edificando a nossa vida. Nós não estamos completos, nós não estamos totalmente plenos da nossa restauração, mas estamos sendo restaurados diariamente, Senhor. E o Senhor tem usado cada momento da nossa vida para esse processo de mudança, de restauração, de construção, de transformação, de conserto, de ajuste, de ensinamento. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que está em nós e que nos abre o entendimento e produz em nós aquilo que desejamos e precisamos, mas não podemos fazer com a nossa própria força. Esteja com os Teus filhos, Senhor, nessa semana, trazendo conforto aos nossos corações, fortalecendo a nossa segurança, tirando, Senhor, o medo e a incerteza, nos dando paz, trazendo cura. Visita-nos a todos, Senhor, em nossas enfermidades, em nossas necessidades, em nossas carências. Traga, Senhor, o Seu cuidado, o Seu milagre, a Sua cura, que cada um dos Teus filhos sinta-se restaurado e curado em Ti. Para a glória do Teu nome, nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.